Graças a Deus, podeis assentar, irmãos. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu estava aqui, irmãos, ouvindo quando o irmão Manuel estava falando, e ele falou tudo que eu ia falar. O Senhor é bom, não é brincadeira não. Irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, viu? Louvamos a Deus pelo que tu tens feito, pela casa do Senhor. Louvamos a Deus pelos momentos que você tem dedicado a Deus, né, para estar aqui na casa do Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né, adorando a Deus, né, na nossa casa que o Senhor nos deu aqui. E como disse o irmão Manuel, se andarmos aí pela Austrália fora, nós vamos ver, irmãos, que Deus tem tido um carinho muito grande aqui com o Peckham. Deus tem abençoado esta igreja mesmo. Deus tem tido carinho, né? Deus tem dado aqui para os irmãos coisas que Ele não tem dado em muitos lugares. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu não vou citar nomes, porque senão nós vamos ter que falar o nome de todo mundo, né, Manuel? E aí, irmão, se a gente esquece de alguém fala assim: ah, mas o pastor não lembrou de mim. Então, irmãos, eu quero deixar a minha gratidão para cada um de vocês, para aqueles irmãos que lá nos seus aposentos, sem às vezes ninguém saber, você tem derramado lágrimas pelo ministério, você tem intercedido, irmãos. É um ministério silencioso, né? É aquele ministério que às vezes ninguém vê, mas que Deus tem os seus intercessores, né? Louvamos a Deus também pela tua vida, que não tem deixado de orar por nós, irmãos, que não tem deixado de interceder pelo ministério, pelos obreiros, né, pelos companheiros. Fico feliz de ver, irmãos, o nosso jornal, o nosso segundo jornal que está saindo. E, irmãos, é um trabalho difícil esse aqui, viu? Eu fazia um jornal ali, eu mesmo fazia, de uma página em si. Irmãos, dava um trabalho, era uma luta terrível. Então, irmãos, nós temos que orar por o irmão Lino ali, para ele continuar, né, nessa luta, às vezes em glória, né, mas que ele possa continuar nessa luta, fazendo o nosso jornal, né, continua vencendo as dificuldades. Então, louvo a Deus pelos obreiros aqui no púlpito, que tem se esforçado tanto pela obra de Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Que Deus nos abençoe ricamente, que Deus continue estendendo a mão sobre vocês para vos abençoar. A igreja de Sydney manda saudação para a igreja daqui. E os irmãos estão preparando ali de novo para vir para cá no mês de março, né, que vai ser o nosso aniversário da igreja aqui. Os irmãos já estão formando ali caravana. Eu creio que vai vir um número bem maior desta vez. E os irmãos já vão pensando também na nossa EBO ali em Sydney no mês de junho. Vamos ter a nossa segunda EBO, muita vitória, viu, irmãos? É pela fé que nós fazemos a obra de Deus. Com aquilo que Deus colocou na nossa mão, nós não vamos esperar ter isso ou aquilo para fazer a obra de Deus, não. Vamos fazer a obra do Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você é especial, irmão. Não existe outro igual a você. Você é ímpar. É só tu mesmo, viu? Nunca te compara a ninguém, né? Não, você é especial, você é diferente. Deus te fez diferente, viu? Deus te ama do jeito que você é, né? Graças a Deus pela vida de vocês. Irmãos, nós vamos ler, eu gostaria de ler com a igreja a palavra do Senhor aqui no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Né? Nós vamos ler. A irmã Sirene está treinando ali, né? Daqui a pouco ela vai estar com o colo também, né? Vamos ler aqui, irmãos, capítulo 15 de Gênesis, a partir do versículo 7. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todos acharam, né? Graças a Deus. Ele disse-lhe, eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos leiam alternadamente uma leitura individual. Os irmãos podem continuar lendo aí. Quer ver, irmãos? Nós vamos
ler até o versículo, já não estou enxergando mais, do 7, não, é 9, do 9 ao 12, do 9 ao 12, amém? Amém. E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiram-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiram. Um outro irmão leu o próximo. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. O outro. E o sol, e profundo som caiu sobre ele. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fulminante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Pode ler o próximo também. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Pode, está faltando um versículo aí. Pode ler. Então disse Abraão: saiba-se de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la há 400 anos. Amém. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, o irmão Manuel falou bonito, nós somos inspirados nele. Nós temos que começar o ano de 2011 com um projeto. Nós temos que ter um projeto. Sabe por quê, irmãos? Para Deus poder abençoar o teu projeto. Se você não tiver um projeto para apresentar para Deus abençoar, Ele não vai abençoar. Você não tem. Nós temos que começar esse ano, irmãos, com um projeto. Falar para Deus o que eu quero de Deus neste ano. Irmãos, nós lemos a palavra de Deus aqui. E nós vemos algumas coisas nessa passagem que nós lemos. Nós vemos Deus falando. Primeiro nós vemos Deus falando. Segundo, nós vemos Abraão escutando Deus falar. Nós vemos Deus mandando Abraão fazer algumas coisas, fazer para ele um sacrifício. Nós vimos, irmãos, aves de rapina descendo para comer o sacrifício que Abraão tinha oferecido a Deus. Vemos Abraão enxotando essas aves. Nós vemos Deus agora, já quando era noite escura, já não havia mais luz. Nós vemos Deus falando com Abraão. Nesta noite, irmãos, eu não costumo dar título para a minha mensagem, para as mensagens, mas nesta noite nós poderíamos intitular assim: não deixe o diabo roubar os teus sonhos e as tuas esperanças. Irmãos amados, Abraão escuta agora a voz de Deus. Deus fala para Abraão: você vai agora partir estes animais ao meio. Você vai colocar uma parte em frente à outra. Você vai deixar um corredor no meio. Irmãos, este tipo de sacrifício não era comum no Velho Testamento. Não era comum. Este sacrifício, irmãos, era chamado sacrifício de conserto. Era sacrifício, irmãos, seria hoje um contrato de compra e venda, uma escritura, um compromisso. Nós chamamos de conserto entre duas pessoas, alguém que estava fazendo um propósito, dando a sua palavra. Esse era o tipo de sacrifício aonde eles partiam os animais ao meio, colocavam duas partes, uma na frente da outra,
e os dois passavam pelo meio do sacrifício, as duas pessoas. Isso queria dizer o quê? Aqueles animais partidos, se alguma parte não cumprisse a sua parte no acordo, no concerto, ele seria feito como aqueles animais, partido ao meio. Era muito sério. E Deus agora, irmãos, fala com Abraão: você vai fazer este sacrifício, você vai trazer este sacrifício a mim. Abraão obedeceu, irmãos. E Abraão, irmãos, como de costume, viu? Como de costume, oferecia-se o sacrifício e descia fogo do céu e lambia aquele sacrifício, consumia o sacrifício. Com isto Deus estava dizendo: eu aceitei o teu sacrifício. Era o sinal de aprovação de Deus. Abraão ofereceu aquele sacrifício e ficou esperando. Deus vai mandar agora mesmo o fogo e vai lamber isso aqui e está tudo certo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que passou o dia inteiro. Abraão esperou ali o dia inteiro. Não houve fogo do céu. Não houve resposta de Deus. O dia passou. Eu imagino, irmãos, o que Abraão pensou ali. Será que Deus não aceitou o meu sacrifício? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que faltou alguma coisa? Será que sobrou alguma coisa? O que houve? Que Deus não me respondeu no tempo certo, no tempo normal, que seria o dia. Eu não sei o que Abraão pensou, mas Abraão fez uma coisa: o meu sacrifício está aqui. E logo em seguida, irmãos, o cheiro daquela carne chegou até as narinas daquelas aves de rapina, ou até os olhos daquelas aves de rapina. E eles disseram, aquelas aves de rapina decidiram comer o sacrifício que Abraão tinha trazido. Mas Abraão, irmãos, ficou ali vigiando o seu sacrifício. Ele disse: ave de rapina nenhuma vai comer aquilo que eu trouxe para Deus. Ave de rapina nenhuma vai